É certo que nenhuma disciplina parece ser motivo de gozo no momento, mas sim mais uma razão de tristeza. No entanto, mais tarde ela produz um fruto pacífico de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se você realiza algo bom com muito esforço, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se você faz algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônio Rufo. Imagine, por um momento, caminhar pelas ruas da antiga Roma, ouvindo os sábios falarem sobre a natureza do sofrimento e da serenidade. Ao mesmo tempo, em um canto afastado da Judéia, um líder espiritual ensina às massas sobre o reino dos céus e o caminho para a paz interna. Ambos os cenários, distantes em geografia e cultura, convergem em uma profunda verdade. Nossa realidade não é moldada pelo mundo ao nosso redor, mas pela lente através da qual a vemos. É intrigante notar as ressonâncias em seus discursos. Vamos explorar essas conexões com detalhes, mas permita-me dar um adiantamento. Sêneca refletiu perguntando: por que apontas as feridas alheias quando estás cheio de cicatrizes? Em contraste, mas com um tom semelhante, Jesus perguntou: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu? Claro que, a partir de uma perspectiva cristã, não se pode equiparar figuras estoicas com a figura de Jesus Cristo, e não é essa a nossa intenção. Figuras como Sêneca, Marco Aurélio ou Epicteto eram mortais, com suas falhas, enquanto Jesus é visto por muitos como a manifestação divina na Terra. No entanto, é inegável que ambos os legados continuam inspirando e guiando as gerações atuais. Neste material, exploraremos as semelhanças que, à primeira vista, nos deixam com uma pergunta em mente: poderia Jesus ter um coração estoico? Te encorajo a revisitar este conteúdo várias vezes para assimilar sua mensagem profunda. As conexões entre o estoicismo e o cristianismo são verdadeiramente reveladoras. À medida que as palavras de Jesus e Sêneca ressoam em nossas mentes, um sentimento de familiaridade nos aborda. Embora seus ensinamentos possam ter surgido de culturas distintas e tradições aparentemente divergentes, ambas compartilham raízes em uma verdade universal. A percepção interna tem o poder de transformar nossa experiência externa. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria. Quero aqui brevemente convidá-los a entrar no nosso grupo do Telegram. Já somos quase 400 membros. O link está aqui na descrição e nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E como de costume, não seja fraco, permaneça até o fim. Antes de nos aprofundarmos na vida e ensinamentos de Jesus, vamos explorar o nascimento e desenvolvimento da filosofia paralela em muitos aspectos ao estoicismo. Nas movimentadas ruas de Atenas, berço da filosofia ocidental, no século 300 a.C., nasce o estoicismo pelas mãos de Zenão de Cítio. Influenciado pelos ensinamentos de Sócrates e dos cínicos, Zenão funda uma escola no Estoa Pintada, de onde deriva o nome estoico. Os estoicos, liderados inicialmente por Zenão e depois por luminárias como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, sustentavam que a verdadeira felicidade não se encontra em riquezas ou reconhecimento, mas sim na virtude e sabedoria. Para eles, a vida não é sobre o que nos acontece, mas sobre como respondemos a isso. Enquanto o mundo externo é volátil e incontrolável, nosso mundo interno, nossos pensamentos e ações estão sob nosso domínio. Aqui reside a essência de sua filosofia: viver de acordo com a natureza, aceitar o que vem e encontrar a paz interna através do autocontrole e da virtude. Um dos imperadores mais admirados da Roma antiga, Marco Aurélio, um devoto estoico, escreveu: a vida é curta
e a natureza da existência é efêmera, viva como se estivesse em uma montanha. Da mesma forma que Jesus ensinou a seus seguidores a não acumularem tesouros na terra, Marco Aurélio lembra da natureza transitória da vida e a importância de viver com propósito e significado. Com essas profundas reflexões sobre vida, morte e virtude, é inevitável questionar como esses ensinamentos estoicos se alinham com os de Jesus. Será que o filho de um carpinteiro no distante canto de Judeia estava familiarizado com esses pensamentos? Ou será possível que, de maneira independente, ele tenha chegado a conclusões similares sobre a natureza humana e o propósito da vida? Enquanto mantemos essas perguntas em mente, vamos viajar agora para a Judeia e explorar a vida e os ensinamentos do próprio Jesus. Vamos conhecer como esse líder espiritual, que transformou o curso da história, abordou temas como riqueza, vida e verdade. No coração do Império Romano, em uma região marginalizada chamada Judeia, nasce Jesus de Nazaré, por volta do ano 4 a.C., filho de Maria e José. Ele cresce em um mundo dominado por forças políticas e religiosas. Apesar de ser uma figura revolucionária em seu tempo, os registros históricos sobre sua vida são escassos. A maioria do que sabemos provém dos evangelhos do Novo Testamento. O contexto de Jesus é de opressão romana e agitação religiosa. No entanto, em vez de liderar uma revolta contra os invasores, Jesus propõe uma revolução interna do coração e do espírito. Seus ensinamentos, embora profundamente enraizados na tradição judaica, mostram paralelismos surpreendentes com o pensamento estoico. Tomemos, por exemplo, as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Jesus diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Nestas palavras, reflete-se uma mentalidade que valoriza a humildade e o desapego das armadilhas do ego, algo que os estoicos também apreciariam. Além disso, no Evangelho segundo Lucas, Jesus adverte: "Cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui." Este conceito reflete o cerne do pensamento estoico, que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas sim na riqueza do espírito e do caráter. Jesus, com sua sabedoria temporal, convida seus seguidores a transcender as preocupações mundanas e a se concentrar nas verdades eternas. Assim como os estoicos, ele reconhece que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. E é precisamente nessa interseção de ensinamentos, nesse cruzamento entre a virtude estoica e a mensagem de Jesus, que encontramos similitudes surpreendentes. A serenidade diante da adversidade, o autocontrole diante das tentações e a busca incessante pela virtude são ideais que ambas as filosofias compartilham. Com isso em mente, podemos afirmar que Jesus foi um proto-estoico? Ou é mais apropriado dizer que ambos os caminhos, embora separados por cultura e tradição, convergem em verdades universais? Conforme continuamos nossa jornada, vamos aprofundar-nos nessas semelhanças, especialmente em relação à virtude e ao autocontrole. Vamos observar como Jesus, assim como os grandes pensadores estoicos, enfatizou a importância de viver com propósito, integridade e uma serenidade inabalável diante das tribulações da vida. No cerne da filosofia estoica, repousa uma ideia fundamental: a vida virtuosa é a única que vale a pena viver. Para os estoicos, a virtude não é apenas um conjunto de regras morais, mas o próprio núcleo de uma vida boa e significativa. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, definiu a virtude como um hábito seletivo consistente em uma disposição racional. Em essência, a virtude é viver em harmonia com a razão e a natureza. Embora Jesus não tenha se referido explicitamente ao termo virtude, como os estoicos fizeram, seu ensinamento sobre o fruto do Espírito na carta ao Gálatas é profundo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, escreveu o apóstolo Paulo. Essas qualidades, essas manifestações do caráter divino, refletem a mesma busca pela virtude que encontramos no estoicismo.
Pensemos na serenidade de Jesus, mesmo no auge de seu sofrimento. Crucificado, ele demonstra uma profunda aceitação e compreensão de seu destino. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, disse. Sua serenidade diante da adversidade é, em muitos aspectos, comparável à serenidade que os estoicos aspiram a alcançar. Epicteto, um dos grandes estoicos, escreveu em seu Enquirídio: não são os fatos que perturbam as pessoas, mas seu julgamento sobre eles. É um chamado para entender que nossa reação diante das adversidades é mais determinante do que as adversidades em si. O vínculo entre Jesus e os estoicos na busca pela virtude e autocontrole é claro. Ambos veem o mundo exterior como algo que não pode ser controlado, mas acreditam firmemente que o indivíduo tem domínio sobre sua resposta interna. Então, se Jesus e os grandes estoicos estivessem juntos, o que diriam sobre nossa relação com o mundo material? Vamos imaginar por um momento Jesus conversando com Marco Aurélio, o imperador filósofo. Enquanto o primeiro adverte sobre os perigos da riqueza e a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, Marco Aurélio reflete sobre a natureza efêmera das possessões terrenas. Juntos, eles nos convidariam a nos desapegar do material e nos concentrar nas verdadeiras riquezas do espírito e do caráter. Mas para aprofundar esse diálogo imaginário, vamos examinar mais de perto suas doutrinas sobre o desapego do mundo material no próximo capítulo. Imagine uma tarde serena em Jerusalém. As pedras milenares do templo refletem a luz dourada do entardecer. Em uma esquina, Jesus de Nazaré, com sua expressão serena e profunda, encontra-se com Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Embora separados por décadas e geografia, um laço invisível parece unir seus pensamentos. Mestre da Galileia, começando Marco Aurélio, vejo em seus ensinamentos uma sabedoria profunda, uma que ressoaria nas ruas de Roma. Tu falas do desapego das riquezas, enquanto eu tenho refletido sobre a efêmera natureza das possessões terrenas. Como vês a relação entre o homem e seus bens? Jesus, olhando para o imperador com compreensão, responde: verdadeiramente digo, é mais fácil um camelo passar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O imperador assente, reconhecendo a profundidade da mensagem. Em minhas meditações, responde, escrevi que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de ti, em tuas maneiras de pensar. As riquezas, muitas vezes, são uma distração dessa verdade. Ambos os líderes, de seus diferentes contextos, convergem em um entendimento comum. As posses materiais em si mesmas não são o problema. O desafio reside no apego que lhes conferimos, em como permitimos que definam nosso valor e sentido de propósito. Enquanto essa conversa imaginária desvanece no anoitecer, emerge uma pergunta profunda para todos nós. Que valor damos às coisas materiais em nossa vida? Nos definem ou são simplesmente ferramentas que utilizamos para contribuir com bem-estar em nossas vidas e na daqueles que nos rodeiam? Assim como em suas lições sobre desapego, encontramos ressonância em suas doutrinas sobre o amor ao próximo e o bem comum. No entanto, não podemos ignorar as variações fundamentais em suas visões e práticas essenciais. Jesus, com seu amor incondicional ao próximo e chamado ao serviço, e Sêneca, com seu destaque na virtude e no bem-estar da comunidade, apresentam duas perspectivas complementares. Mas o que se revelaria se ambos compartilhassem um momento juntos? Em nosso próximo capítulo, concebemos um diálogo entre Jesus e Sêneca, explorando suas semelhanças e divergências e como cada um abordaria temas como o amor, sociedade e o propósito do ser humano. Num terraço com vista para uma vasta paisagem de oliveiras e campos dourados, Jesus encontra Sêneca, o proeminente filósofo e conselheiro do Império Romano. As sombras do entardecer começam a se alongar enquanto ambos compartilham reflexões sobre um tema que transcende gerações: o amor ao próximo e a contribuição para o bem comum. Sêneca, com sua voz firme e pensativa, levanta a questão. Tenho observado, mestre, que tuas doutrinas colocam grande ênfase no amor ao próximo. Em Roma, também valorizamos o bem-estar de nossa sociedade,
embora muitas vezes o vejamos através da lente da justiça e do dever. Como tu enxergas esse amor? E como pode se manifestar em ações concretas? Jesus, refletindo uma profundidade insondável em seu olhar, responde: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Evangelho segundo Marcos 12:31. O verdadeiro amor não busca seu próprio benefício, mas se desdobra em ações para o bem dos outros. É através desse amor desinteressado que se constrói um verdadeiro sentido de comunidade. Sêneca assente e reflete. Em nossas discussões estoicas, exploramos a ideia de simpatia, a interconexão de todos os seres. Vejo ressonâncias com tuas palavras. Em meus escritos tenho dito: o bem-estar de toda a humanidade está interconectado. Se há um benefício comum, então está conectado. Parece que ambos estamos falando de uma compreensão mais profunda de como cada ação individual pode impactar o próprio tecido de nossa sociedade. Jesus sorri levemente e acrescenta: cada ato de bondade, por pequeno que seja, é como uma pedra lançada em um lago. As ondas se expandem tocando corações e vidas, além do que nossos olhos podem ver. Assim é o reino de Deus, como uma semente que, mesmo pequena, cresce e frutifica em abundância. Sêneca, com uma expressão de reconhecimento, conclui: então, embora nossos caminhos possam diferir em seus fundamentos e práticas, a essência do amor e a busca pelo bem comum é um fio que nos une. Cada um de nós tem a capacidade de enriquecer e elevar nossa sociedade através de nossas ações e decisões diárias. Enquanto o sol se põe no horizonte, deixando um céu tingido de laranja e púrpuras, a conversa entre Jesus e Sêneca se desvanece, mas sua ressonância perdura. Ela nos lembra a importância eterna da compaixão, empatia e amor incondicional na construção de um mundo melhor. E enquanto refletimos sobre essa profunda conversa, nos dirigimos a outro intercâmbio de ideias, entre Jesus e Epicteto, onde exploraremos suas diferenças fundamentais em crenças e práticas. O ar fica denso em uma sala hipotética, onde, num canto, Jesus está sentado com seu olhar compassivo e sereno. À sua frente, Epicteto com uma expressão reflexiva. O choque de duas grandes mentes que, embora compartilhassem valores universais sobre a humanidade, a moralidade e o propósito, originaram-se de diferentes fundamentos de crença. Maestro de Nazaré, começa Epicteto, ao longo de minha vida, tenho sustentado que nossa vontade está ligada à razão e que através dela alcançamos a verdadeira liberdade. O que pensas sobre a natureza da vontade humana e sua relação com a fé? Jesus, sempre ponderado, responde: a verdadeira liberdade vem do conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João. Ele continua: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Carta aos Hebreus. Epicteto assente, reconhecendo a profundidade da resposta. Em nossas reflexões, mantemos que a razão, ao estar alinhada com a natureza, nos guia em direção à virtude. A fé, do meu ponto de vista, requer uma suspensão da razão, e embora seja poderosa, pode nos desviar da verdade objetiva. A isso Jesus responde: cada árvore se conhece por seu fruto. A fé, quando é genuína, não contradiz a razão, mas a transcende, guiando o coração para verdades mais profundas e eternas. Epicteto, citando uma de suas próprias lições, diz: não somos perturbados pelos eventos, mas pela interpretação que fazemos deles. Neste sentido, nossa interpretação do mundo, guiada pela razão, determina nosso bem-estar. O ar na sala muda ligeiramente, não para a tensão, mas para uma profunda contemplação. Ambos reconhecem que, embora compartilhem o desejo de guiar a humanidade para a paz interior e a virtude, seus caminhos divergem fundamentalmente na forma como percebem e se relacionam com o mundo. Essas diferenças nos levam a considerar as raízes teológicas do cristianismo e a cosmovisão estoica. Enquanto o cristianismo sustenta uma visão teocêntrica do universo, o estoicismo se inclina para uma perspectiva baseada na natureza e na razão. Ambas as filosofias têm seus méritos e nos oferecem diferentes lentes através das quais interpretar e experimentar o mundo.
Com este quadro em mente, é essencial explorar mais a fundo essas diferenças e considerar como essas perspectivas podem enriquecer-se mutuamente. Em nosso próximo segmento, nos aprofundaremos na teologia cristã e na visão estoica do mundo, buscando encontrar o equilíbrio entre a fé e a razão. A sala, ainda impregnada pelo diálogo anterior entre Jesus e Epicteto, é preenchida com um novo ar de reflexão. Enquanto a fé cristã propõe um Deus pessoal que intervém e se preocupa com a humanidade, o estoicismo percebe o cosmos como uma entidade racional, uma totalidade regida pelo que chamavam de logos, ou razão universal. O cristianismo, com sua rica teologia, nos fala de um Deus amoroso que se fez homem em Jesus de Nazaré. Esta divindade, em um ato de amor incompreensível, encarna para redimir a humanidade de suas falhas. É uma religião baseada na relação, na interação entre o divino e o humano, entre o Criador e suas criaturas. Por outro lado, os estoicos veem o mundo como um reflexo de uma ordem lógica e natural. Não necessariamente é um Deus pessoal que governa, mas uma razão universal, um logos que impregna e estrutura toda a existência. Sêneca, um dos estoicos mais proeminentes, mencionava em suas cartas a Lucílio: Deus não está separado do mundo, está dentro dele. Esta perspectiva promove a ideia de que viver em harmonia com a natureza e suas leis é o caminho para a sabedoria e a virtude. Apesar de suas diferenças, ambas as visões podem se complementar. O enfoque teológico do cristianismo enfatiza a importância da relação e da graça, enquanto o estoicismo, com seu foco na autodisciplina e no autocontrole, pode oferecer uma estrutura para viver essa graça de maneira prática no dia a dia. No final desta exploração, nos deparamos com uma pergunta essencial: é possível combinar as profundezas da teologia cristã com a prática e a razão do estoicismo? Pode Jesus, com suas revolucionárias lições sobre o amor e a graça, ser considerado de alguma forma um Messias estoico? Kevin Rowe, renomado especialista do Novo Testamento na Universidade Duke, destaca como o estoicismo e o cristianismo compartilham paralelismos e pontos de convergência ao longo da história. No século II, Tertuliano se referiu a Sêneca como saep noster, ou frequentemente nosso, e Jerônimo simplesmente o denominou nosso. São Agostinho, em A Cidade de Deus, também reconhece a influência de Sêneca. Esse entrecruzamento entre ambas as correntes é palpável, levando a uma pergunta intrigante: é possível harmonizar ser cristão com ser estoico? Alguns tentam unificar essas filosofias, enquanto outros destacam suas diferenças. Embora a combinação plena possa ser desafiante, reconhece-se que um cristão pode complementar sua fé com reflexões estoicas e vice-versa. Josephson, especializado em estudos bíblicos, cita Sêneca ao enfatizar a importância de absorver sabedoria de diversas fontes filosóficas. Dodson comenta: embora para mim Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, estou convencido de que o estoicismo enriqueceu minha compreensão e devoção cristã. Kevin Bosch, especialista em psicologia clínica e autor de Entre o Pórtico e a Cruz, respalda esse ponto de vista e acrescenta: durante minha pesquisa, descobri surpreendentes semelhanças entre as ideias de Epicteto e algumas posturas cristãs modernas em questões como família e ética reprodutiva. Sem rotular os estoicos como cristãos, é inegável que eles oferecem perspectivas enriquecedoras para todos. Tanto nas escrituras estoicas quanto nas cristãs, encontramos lições paralelas sobre: número 1. A satisfação. Não o digo porque tenha escassez, pois aprendi a contentar-me, qualquer que seja a minha situação. Sei viver humildemente e sei ter abundância. Em tudo e por tudo fui ensinado, assim para estar saciado como para ter fome, assim para ter abundância como para padecer necessidade.
Paulo. É a atitude, não a circunstância, que deve ser avaliada. Devemos investigar se o homem rico pode ficar contente se cair na pobreza, e se o homem pobre pode ficar contente se cair na riqueza. Sêneca. Número 2. Sobre vingança. Se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus. Apenas uma mente pequena responde com a mesma moeda. Sêneca. Número 3. Sobre a regra de ouro. Trata os outros como gostaria de ser tratado. Jesus. Onde há um ser humano, há uma oportunidade para um gesto amável. Sêneca. 4. Sobre a mortalidade. Pensa no teu fim a todo momento e não pecarás jamais. Eclesiástico 7, versículo 36. Poderias deixar a vida agora. Deixa que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Marco Aurélio. 5. Sobre a ansiedade e a preocupação. A preocupação oprime o coração, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbio 12, versículo 25. Hoje me libertei da ansiedade. Descartei-a porque estava dentro de mim. Nas minhas próprias percepções não fora. Marco Aurélio. 6. Sobre o amor. Acima de tudo, continuem amando uns ao outro sinceramente. Pedro. Seja livre de paixão e ainda assim esteja pleno. Marco Aurélio. 7. Sobre a disciplina. É verdade que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim motivo de tristeza. No entanto, depois produz um fruto apaziguador de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12, versículo 11. Se alcanças algo bom com muito trabalho, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Se fazes algo vergonhoso em busca do prazer, o prazer passa rapidamente, mas a vergonha perdura. Musônio Rufo. 8. Acerca da ira. Na ira não te apresses a ficar com raiva, pois a raiva habita no coração dos tolos. Eclesiastes 7, versículo 9. Não há nada mais ensurdecedor que a raiva, nada mais dependente da sua própria força. Se triunfa, não há nada mais arrogante. Se falha, não há nada mais insensato. Sêneca. 9. Sobre a quietude. Na quietude permanece em silêncio e reconhece que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Mudar de uma ação altruísta para outra com Deus em mente, apenas aí há calma e quietude. Marco Aurélio. 10. Sobre os exemplos a seguir. Sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo. Escolhe um mestre cuja vida, conversa e semblante expressem a alma, ele mesmo como teu protetor ou padrão, pois devemos ter alguém por quem possamos regular o nosso caráter. Nunca poderás endireitar o que está torto, a menos que uses uma régua. Sêneca. 11. Sobre amar os inimigos. Mas se o teu inimigo está com fome, alimenta-o. Se ele está com sede, dá-lhe algo para beber, pois ao fazê-lo estarás amontoando brasas ardentes sobre a sua cabeça. Romanos 12, versículo 20. A bondade é invencível, mas apenas quando é sincera, sem hipocrisia ou falsidade. O que poderia fazer até a pessoa mais maliciosa se continuares a mostrar bondade? E se tiveres a oportunidade, aponta-lhe amavelmente onde errou, especialmente quando tenta prejudicar-te. Marco Aurélio. Essa viagem que acabamos de ver, atravessando as areias do tempo e da filosofia, nos levou a contemplar a possibilidade de que Jesus, o Messias da tradição cristã, pudesse ter compartilhado semelhanças com os grandes pensadores estoicos. Ambas as filosofias, embora únicas em suas abordagens e perspectivas, convergem em verdades universais sobre a humanidade, moralidade e propósito. Enquanto o cristianismo mergulha nas profundezas do amor divino e do relacionamento pessoal com Deus, o estoicismo nos oferece ferramentas práticas para viver de acordo com a natureza e encontrar serenidade no meio das tormentas da vida.
Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, percebemos que, independentemente de nossas crenças religiosas, há lições valiosas que podemos incorporar em nossa vida diária. Você constantemente se preocupa com o que os outros pensam de você? Encontra-se afetado pelos julgamentos e opiniões do mundo ao seu redor? Nesta discussão, exploraremos os ensinamentos atemporais de Jesus para descobrir 12 princípios cristãos que criarão um escudo contra o impacto de julgamentos e opiniões externas, para que você nunca seja afetado novamente e possa permanecer inabalável diante de desafios e mudanças. Princípio 1. Ouvir é mais importante do que falar. Em um mundo repleto de vozes clamorosas, a arte de ouvir emerge como um farol de sabedoria. A jornada cristã nos ensina o profundo valor de ouvir em vez de falar. Tiago 1, versículo 19 nos lembra que todos devem ser rápidos para ouvir e lentos para falar. Isso não é mera etiqueta, mas uma prática transformadora para o crescimento pessoal. Ao ouvirmos verdadeiramente, abrimos nossos corações para entender os outros, incorporando a compaixão de Cristo. Além disso, ao praticarmos a escuta ativa, fortalecemos nossos relacionamentos, demonstrando empatia e criando laços mais profundos de confiança e compreensão. Princípio 2. Cultivar esperança mesmo diante das adversidades. Esperar o pior não é um mergulho no pessimismo, mas uma ascensão estratégica à preparação. Como cristãos, encontramos consolo em escrituras como Provérbios 27, versículo 12, que nos chama para antecipar e nos preparar para as tempestades da vida, não com medo, mas com fé. Cultivar esperança, mesmo em tempos difíceis, nos fortalece espiritualmente e nos permite enfrentar os desafios com coragem e determinação. Além disso, ao mantermos a esperança viva, inspiramos aqueles ao nosso redor, tornando-nos agentes de conforto e encorajamento em meio à adversidade. Princípio 3. Preparar-se para falhar. O fracasso não é um desvio, mas uma parte integral do caminho. A perspectiva cristã nos ensina a abraçar o fracasso como um catalisador para o progresso. Provérbios 24, versículo 16, nos leva a ver o fracasso não como derrota, mas como um degrau para uma maior sabedoria e força. Além de nos ensinar humildade, os fracassos nos oferecem oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Ao reconhecermos nossas falhas e procurarmos maneiras de melhorar, nos tornamos mais resilientes e capacitados a superar os desafios futuros com maior sabedoria e maturidade. Princípio 4. Consciência dos perigos da fortuna. A Bíblia nos alerta para os perigos morais escondidos na busca pela fortuna. Primeiro, a Timóteo 6, versículo 10, nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Como administradores das bênçãos de Deus, nosso desafio é segurar a riqueza com as mãos abertas, usando-a não para nos engrandecer, mas para servir e elevar os outros. Além disso, a consciência dos perigos associados à busca desenfreada por riquezas nos leva a uma avaliação mais profunda de nossas prioridades e valores. Ao reconhecermos que a verdadeira felicidade não reside na acumulação de bens materiais, somos livres para buscar significado e propósito em aspectos mais gratificantes da vida, como relacionamentos significativos, contribuições para o bem-estar da comunidade e crescimento espiritual. Além disso, ao desenvolvermos uma consciência aguçada dos perigos que podem surgir da busca obsessiva por riqueza, somos capacitados a resistir às tentações do materialismo e do consumismo desenfreado. Reconhecemos que a verdadeira prosperidade não está apenas na posse de bens materiais, mas na capacidade de viver uma vida de generosidade, compaixão e serviço a outros. Ao cultivarmos essa consciência, somos inspirados a adotar um estilo de vida mais equilibrado e compassivo, onde nossas ações refletem não apenas nosso sucesso financeiro, mas também nosso compromisso com valores mais elevados de justiça, empatia e solidariedade. Princípio 5. Lembrando a inevitabilidade da morte. Na jornada da vida, a sombra da mortalidade não serve como um espectro de desespero, mas como uma bússola para uma vida significativa. A doutrina cristã nos exorta a contemplar nossa existência finita, inspirando-nos a fazer escolhas que ressoem com valores eternos. Essa reflexão nos lembra da importância de viver cada momento com propósito e significado,
valorizando não apenas o tempo presente, mas também considerando o impacto de nossas ações no futuro. Ao confrontar a realidade da mortalidade, somos instados a priorizar relacionamentos significativos, a buscar a sabedoria divina e a contribuir para o bem-estar da humanidade. Essa consciência da finitude da vida nos impulsiona a viver de forma autêntica, amorosa e compassiva, deixando um legado que perdura além do nosso tempo na Terra. Princípio 6. A verdadeira riqueza está na contentação. A verdadeira riqueza não está na acumulação, mas na apreciação. Devemos entender que as verdadeiras riquezas são encontradas na satisfação. As palavras de Paulo aos Filipenses ressoam profundamente. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, versículo 11. Esta afirmação poderosa nos ensina que a felicidade não decorre da abundância externa, mas da paz interna, paz e gratidão. Ao encontrar alegria no que já possuímos, desbloqueamos o tesouro da satisfação. É nesse estado de graça e gratidão que experimentamos as bênçãos mais ricas da vida. A verdadeira riqueza, então, é uma questão do coração, onde a satisfação reina como a moeda suprema. Ao abraçar essa perspectiva, trilhamos um caminho de realização iluminado pela luz da gratidão e pela riqueza de um espírito contente. Princípio 7. Valor da humildade. Se o crescimento pessoal é uma tapeçaria, a humildade se destaca como um fio de ouro, essencial, mas muitas vezes negligenciado. A ética cristã ecoa a sabedoria sábia das eras, dando alta consideração à humildade. Provérbios 11, versículo 2 nos lembra que, quando vem o orgulho, vem também a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Este provérbio profundo sublinha o papel indispensável da humildade em nossa jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. É através da lente da humildade que realmente enxergamos não apenas o mundo ao nosso redor, mas também os vastos horizontes dentro de nós. Ao abraçar a humildade, abrimos-nos para novas perspectivas e sabedoria, entendendo que cada pessoa que encontramos, cada experiência que encontramos, é um professor em potencial. Nesta postura humilde, somos como solo fértil pronto para receber as sementes do conhecimento e do crescimento. Assim, na humildade, encontramos não fraqueza, mas força, uma força tranquila e resiliente que nos impulsiona para uma existência mais rica e iluminada. Princípio 8. Evitando culpa. Compreender o papel da culpa é crucial no ensino cristão. A culpa muitas vezes não é vista como um fardo a ser carregado, mas um sinal a ser ouvido e depois liberado. A Escritura nos guia com Romanos 8, versículo 1, declarando que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este trecho ilumina o caminho para a libertação das correntes da culpa, incentivando-nos a ver a culpa como uma professora transitória, não um carrasco permanente. Ao reconhecer nossas falhas e buscar o perdão, permitimos que a culpa cumpra seu propósito e depois a deixamos de lado. Esta abordagem promove um processo de cura, permitindo-nos avançar com graça e autocompaixão. Ao fazê-lo, abraçamos uma vida onde a culpa é reconhecida, abordada e depois erradicada, permitindo-nos viver na liberdade e plenitude do amor divino. Princípio 9. Fazer alianças com pessoas positivas. A companhia que mantemos pode ser tão influente quanto os caminhos que escolhemos. A Bíblia destaca a importância de nos cercarmos de pessoas positivas e solidárias. Provérbios 13, versículo 20, transmite uma lição vital. Ande com os sábios e torne-se sábio, pois um companheiro de tolos sofre danos. Este provérbio não apenas fala sobre o poder de associações positivas, mas também sobre o impacto transformador que elas têm em nosso crescimento pessoal e bem-estar. Ao formar alianças com aqueles que nos elevam, inspiram e apoiam, cultivamos um ambiente propício para nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Essas relações atuam como espelhos, refletindo o melhor em nós e nos encorajando a incorporar as virtudes da bondade, compaixão e resiliência. Nesta comunhão de influências positivas, encontramos uma rede de apoio que nos impulsiona em direção ao nosso mais alto potencial, sustentada pela força da sabedoria coletiva e do encorajamento mútuo. Princípio 10. As reações moldam seu destino. Nossas reações ao eventos desempenham um papel crucial na moldagem de nosso destino.
Nosso foco deve ser colocado não apenas nas ações, mas também nas reações. Tiago 1, versículos 19 e 20 nos aconselha: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Esta escritura nos ensina o impacto profundo de nossas respostas. Nossas reações, seja com paciência, amor ou raiva, agem como pinceladas no quadro da jornada de vida, revelam nosso caráter, testam nossa fé e determinam, em última análise, a trajetória de nossa história pessoal. Ao cultivar reações fundamentadas em sabedoria e compaixão, nos alinhamos com um destino que reflete não apenas nossas circunstâncias, mas também nossa escolha de responder com graça e compreensão. Neste moldar consciente de nossas reações, abraçamos o poder de moldar um destino que espelha nossos valores mais profundos e aspirações mais elevadas. Essa parábola não é apenas uma lição sobre a administração, mas um convite a uma compreensão mais profunda do dever, um dever que transcende a mera obrigação e se torna um chamado divino. Nossos deveres, sejam eles pessoais ou profissionais, são fios no grande tecido do plano de Deus, tecidos com cuidado e intenção. Eles são oportunidades para manifestar nossa fé por meio da ação, transformando nossas crenças em expressões tangíveis de amor, serviço e compromisso. Ao cumprir nossos deveres, honramos a confiança depositada em nós por Deus, contribuindo para a harmonia da criação e o desdobramento do propósito divino. Este cumprimento consciente e dedicado do dever, então, se torna um ato de adoração, um testemunho de nossa compreensão de nosso papel no grande desígnio e uma incorporação de nossas convicções mais profundas. Ignorar os caluniadores em nossa jornada de autodescoberta e crescimento. Os sussurros da crítica muitas vezes ecoam, tentando perturbar nossa paz de espírito. Jesus nos ensina a arte de ignorar tais negatividades. Suas palavras em Mateus 5, versículos 11 e 12, ressoam com essa verdade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Este ensinamento profundo nos convida a transcender o barulho da difamação para encontrar força em nossas convicções e consolo em nossa fé. Ignorar os caluniadores não é um ato de indiferença, mas uma escolha deliberada de manter nossa paz interior e foco, desviando nossa atenção das vozes de condenação para os sussurros do encorajamento divino. Cultivamos, assim, um santuário de serenidade dentro de nós mesmos. Este desapego intencional da negatividade nos permite caminhar com graça, não perturbados pelas tempestades da crítica e ancorados na paz inabalável que vem de cima. Dominar o controle sobre nossas reações aos comentários dos outros é uma habilidade difícil. Essa disciplina trata de cultivar uma fortaleza de paz interior. Provérbios 15, versículo 1, oferece uma sabedoria atemporal. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esta escritura não é apenas um conselho sobre comunicação, mas uma estratégia profunda para a autonomia emocional. Ao escolhermos nossas respostas, reivindicamos soberania sobre nosso mundo interior. O poder das palavras dos outros diminui quando encontram nossas reações compostas e ponderadas. É neste espaço de autocontrole que encontramos verdadeira liberdade, a liberdade de não sermos influenciados por cada comentário passageiro, mas de responder em alinhamento com nossos valores e convicções. Abraçar esse controle é um testemunho de nossa maturidade e força, um reflexo de um coração ancorado não nas palavras fugazes dos outros, mas na verdade inabalável de nosso próprio valor e dignidade. Princípio 11. Simplicidade sobre luxo. Se você está em busca de significado, a escolha entre simplicidade e luxo se torna uma encruzilhada definidora. Vamos considerar as virtudes de uma vida mais simples. Em Lucas 12, versículo 15, Jesus adverte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Este é um convite para reavaliar nossos valores, instando-nos a encontrar riqueza na simplicidade
em vez da acumulação material. A busca pelo luxo muitas vezes leva a um labirinto de desejos intermináveis, enquanto a simplicidade abre caminho para a paz interior e verdadeiro contentamento. Ao escolher um estilo de vida mais simples, abraçamos uma vida desobrigada do peso do excesso, livres para experimentar a beleza profunda do cotidiano. Princípio 12. Amizade sobre riqueza. Na busca pelo tesouro da vida, amizades genuínas surgem como as joias mais preciosas, ultrapassando em muito o atrativo da riqueza material. Esta verdade está lindamente encapsulada na Bíblia, que valoriza os relacionamentos acima das riquezas mundanas. Provérbios 17, versículo 17 diz: "Em todo o tempo, ama o amigo, e para a angústia nasce o irmão." Isso ilumina a natureza inestimável das verdadeiras amizades, que oferecem apoio, amor e compreensão, tesouros que o ouro não pode comprar. Num mundo muitas vezes deslumbrado pelo brilho da riqueza, escolher a amizade em detrimento do ganho material é um testemunho de nossa compreensão do que realmente importa. É no calor das conexões genuínas que experimentamos a riqueza da vida. Esses laços forjados na confiança e no respeito mútuos são um farol do que significa ser verdadeiramente rico enquanto navegamos pela jornada da vida. Intencional, descobrimos uma conexão mais profunda com nosso eu espiritual e o mundo ao nosso redor, revelando a verdadeira essência da riqueza, uma riqueza que reside não em nossas posses, mas na qualidade de nossas experiências e na profundidade de nossa gratidão. A sabedoria de priorizar amizades sobre ganhos materiais passageiros nos ancora em uma realidade mais profunda e significativa, onde a riqueza do coração prevalece supremamente. Cada amizade genuína que cultivamos é como uma joia preciosa em nosso caminho pela vida. Elas nos sustentam nos momentos difíceis, nos enchem de alegria nos momentos felizes e nos lembram do verdadeiro valor das conexões humanas. Ao investirmos em relacionamentos sólidos e significativos, estamos construindo um tesouro duradouro que enriquece nossa jornada espiritual. Imagine uma vida onde seu coração está livre do peso das preocupações mundanas. Uma vida onde a simplicidade e o contentamento não são apenas ideais, mas realidades. Isso não é apenas uma história do passado, é um caminho para um presente mais pacífico e com propósito. Antes de começarmos, ficaria feliz se você pudesse curtir o vídeo para que eu possa continuar compartilhando conselhos bíblicos e estoicos para os nossos tempos. Agora falaremos sobre como enfrentar um dos maiores obstáculos para alcançar essa paz interior: o medo. Imagine-se em um campo de batalha, não um físico, mas emocional e espiritual. Neste campo, a batalha mais intensa não é contra inimigos externos, mas contra um adversário interno: o medo. Essa é a mensagem de Romanos 8, versículo 15, que desafia os homens a superarem esse medo, não como uma mera recomendação, mas como um chamado para uma transformação profunda. Começamos com uma comparação marcante. O medo é como areia movediça, quanto mais você luta, mais afunda. Romanos 8, versículo 15, lança uma poderosa luz sobre essa escuridão, revelando uma saída desse ciclo de preocupação. O versículo fala de um espírito de adoção, em contraste com um espírito de escravidão que leva ao medo. Isso significa que não estamos presos em um ciclo de medo e preocupação. Em vez disso, somos chamados a uma existência mais elevada, libertos das correntes do medo, impulsionados por um espírito de coragem e propósito. Então, como aplicar isso na prática? O exemplo de Jesus em Mateus 4 é instrutivo. Diante das tentações no deserto, ele não sucumbiu ao medo. Em vez disso, permaneceu firme, guiado pelo Espírito. Aqui há uma lição vital. Não é a ausência de medo que nos define, mas como respondemos a ele. Jesus, mesmo em um estado de vulnerabilidade, escolheu confiar no Espírito em vez de se entregar ao medo. Esta passagem não é apenas uma lição teológica, mas um mapa para a vida. Quando enfrentamos desafios, seja um problema no trabalho, uma crise de relacionamento ou incerteza pessoal, temos duas opções: sucumbir ao medo ou enfrentá-lo com a confiança de que não estamos sozinhos. A mensagem de Romanos 8, versículo 15, nos lembra que temos um poderoso aliado, o Espírito de Deus. Então, qual é o primeiro passo para parar de cair no medo? Reconhecer que se preocupar com coisas erradas nos mantém em um estado de escravidão emocional.
É um ciclo vicioso que nos impede de viver plenamente. A chave está em direcionar nossa atenção e energia para o que realmente importa, para o que nos constrói e nos faz crescer. A jornada para não cair no medo é um processo contínuo, um treinamento mental e espiritual que requer prática e dedicação. A base para esse treinamento pode ser encontrada em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que aconselha: Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta passagem é um mapa para o homem moderno, oferecendo passos práticos para evitar o medo. O primeiro passo é reconhecer o medo não como um inimigo, mas como um sinal, semelhante a uma luz de aviso no painel de um carro. O medo indica que algo precisa de nossa atenção. Por exemplo, o medo do fracasso muitas vezes revela uma paixão profunda pelo sucesso e realização. Em vez de fugir desse medo, devemos confrontá-lo, entendendo suas raízes e transformando-o em um motivador para ação e crescimento. O segundo passo é o poder da oração e meditação. Em um mundo cheio de barulho e distrações, a prática da oração e meditação serve como um porto seguro, um momento para se reconectar com o núcleo de cada um e com Deus. Essas práticas ajudam a acalmar a mente, esclarecer os pensamentos e fortalecer o espírito, oferecendo uma perspectiva mais elevada sobre as situações que enfrentamos. Elas não são apenas uma fuga temporária, mas um reforço para nossa armadura mental e espiritual. O terceiro passo envolve a gratidão. Em meio às batalhas contra o medo, é fácil focar no que está faltando, no que está errado ou no que poderia dar errado. No entanto, a gratidão reorienta nossa perspectiva, levando-nos a focar no que temos, no que aprendemos e em como crescemos. Cada desafio superado, cada medo enfrentado, é uma vitória a ser celebrada. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma escolha ativa, uma prática diária que fortalece nossa resiliência contra o medo. Este vídeo não oferece uma solução mágica, mas um caminho a ser percorrido. Cada homem enfrentará seus próprios desafios e medos, mas seguindo estes passos, reconhecendo o medo, praticando a oração e meditação e cultivando a gratidão, cada um pode encontrar uma força interior antes desconhecida. E nesta jornada, a mensagem de Romanos 8, versículo 15, serve como um farol, lembrando-nos constantemente de que não somos escravos do medo, mas filhos adotivos livres e fortalecidos pelo Espírito de Deus. Lembre-se, você é um filho de Deus. A identidade é a bússola que guia nossos passos na vida. Em Romanos 8, versículo 15, somos lembrados de uma verdade transformadora. Somos filhos de Deus. Isso não é apenas uma afirmação religiosa, mas uma base sobre a qual construímos nossa vida, nossas escolhas e nossa autoimagem. Vamos explorar como esta compreensão de nossa identidade como filhos de Deus pode nos libertar das preocupações com o que os outros pensam e nos guiar em um caminho de autenticidade e propósito. Vamos começar com uma realidade que muitos homens enfrentam: a pressão de corresponder às expectativas dos outros, seja no trabalho, na vida social ou nos relacionamentos familiares. Frequentemente moldamos nossos comportamentos e decisões com base no que achamos que os outros esperam de nós. No entanto, Romanos 8, versículo 15, nos chama para uma realidade diferente. Como filhos de Deus, nossa identidade primária não é definida pelas opiniões dos outros, mas pelo amor e propósito que Deus nos dá. Isso é uma libertação poderosa, permitindo-nos viver com uma autenticidade que vai além das aprovações e julgamentos humanos. Olhe para o exemplo de Jesus em Lucas 6, curando no sábado apesar das críticas. Ele agiu não com base em normas sociais ou na busca por aprovação, mas em obediência ao Pai e amor pelos necessitados. Sua ação desafiou expectativas, mas permaneceu fiel à sua identidade como filho de Deus. Aqui, há uma lição profunda para todos nós. Quando conhecemos e vivemos a partir de nossa verdadeira identidade, as opiniões dos outros perdem seu poder sobre nós. Não somos mais prisioneiros de expectativas externas, mas livres para agir de acordo com os valores e propósitos que realmente importam. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiro,
É essencial dedicar tempo para compreender e internalizar nossa identidade como filhos de Deus. Isso pode envolver a leitura e reflexão das Escrituras, a oração e a meditação, buscando uma conexão mais profunda com Deus e uma compreensão maior de sua visão para nossas vidas. Conectando-nos a essa identidade, ganhamos uma nova perspectiva sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Segundo, precisamos praticar viver de acordo com essa identidade. Isso significa fazer escolhas e decisões que reflitam nossos valores e crenças mais profundos, mesmo que isso vá contra as expectativas ou normas da sociedade. É um exercício de coragem e fé, sabendo que nossa verdadeira aceitação e valor vem de Deus, não da aprovação humana. Isso nos leva a uma jornada de descoberta e afirmação. Ao abraçarmos nossa identidade como filhos de Deus, somos chamados a viver uma vida de propósito e significado, uma vida que reflete não o que os outros pensam que deveríamos ser, mas o que Deus sabe que podemos ser. Confiança em Deus na incerteza ressoa profundamente em um mundo onde o inesperado se tornou a norma. Portanto, vamos aprender como Jesus exemplificou a confiança em Deus, mesmo diante da incerteza, e como podemos aplicar essa lição para nos preocuparmos menos com os aspectos incontroláveis de nossas vidas. Iremos explorar narrativas bíblicas onde Jesus demonstrou fé inabalável no plano de Deus, como durante seu ministério e crucificação, e fornecer passos práticos para cultivar tal confiança na vida diária. A jornada de Jesus é marcada por momentos de profunda incerteza e desafio. Um exemplo marcante é encontrado em Marcos 4, versículos 35 ao 41, onde Jesus acalma a tempestade enquanto os discípulos estão consumidos pelo medo. Jesus permanece calmo, demonstrando uma confiança inabalável em Deus, mesmo em meio ao caos natural. Sua repreensão à tempestade e sua pergunta aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Ecoam como um poderoso lembrete de que mesmo nas tempestades da vida, nossa confiança deve permanecer firmemente ancorada em Deus. Avançando para a crucificação, encontramos Jesus no jardim do Getsêmani, enfrentando a realidade de sua iminente crucificação. Jesus experimenta uma angústia profunda, mas mesmo neste momento de extrema incerteza, ele submete sua vontade a Deus, dizendo: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Essa atitude de submissão e confiança, mesmo quando o futuro parece sombrio e incerto, é um exemplo supremo de fé. Então, como podemos aplicar essa confiança em Deus às incertezas de nossas próprias vidas? Primeiro, é essencial reconhecer que a incerteza é uma parte inevitável da experiência humana. Não podemos controlar todos os aspectos de nossas vidas, mas podemos controlar como respondemos a eles. Confiar em Deus não significa que teremos todas as respostas ou que as dificuldades desaparecerão. Significa, no entanto, que confiamos que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco e tem um plano para nossas vidas. Isso se traduz praticamente em cultivar uma vida de oração e reflexão. Assim como Jesus buscava a Deus em momentos de incerteza, nós também devemos buscar essa conexão, levando nossas preocupações, medos e esperanças diante de Deus em oração. A oração não é apenas um meio de pedir ajuda, mas uma forma de fortalecer nosso relacionamento com Deus, encontrando paz e orientação em meio às incertezas. Segundo, confiar em Deus implica viver de acordo com os valores e ensinamentos que Ele nos deu. Isso significa tomar decisões que reflitam integridade, amor pelo próximo e fidelidade, mesmo quando essas escolhas são difíceis ou impopulares. Ao fazer isso, expressamos nossa fé de forma prática, mostrando que nossa confiança em Deus molda não apenas nossas palavras, mas também nossas ações. Terceiro, devemos refletir sobre as áreas de nossas vidas onde a incerteza prevalece. Em quais aspectos estamos tentando manter um controle impossível? Como podemos, em vez disso, entregar essas áreas a Deus, confiando que Ele nos guiará por elas? Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos a navegar pelas incertezas da vida, com uma fé e confiança que transcendem o entendimento humano, encontrando paz e propósito, mesmo em meio ao inesperado e incontrolável.
Quarto, abraçar a simplicidade e o contentamento. A vida de Jesus foi um testemunho da simplicidade. Ele nasceu em uma manjedoura humilde, não em um grande palácio. Essa simplicidade não se tratava apenas de minimalismo material, mas era um reflexo de verdades espirituais mais profundas. Em Mateus 6, versículos 19 ao 21, Jesus nos ensina a não acumular tesouros na terra, mas no céu. Isso porque, onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Viver simplesmente significa focar no que realmente importa. Não se trata de privação, mas de priorização. É reconhecer que as maiores alegrias da vida não estão em posses, mas em relacionamentos, na natureza, nos momentos tranquilos de gratidão. Jesus nos mostrou que uma vida simples, livre da busca incessante por riquezas materiais, nos liberta para viver plenamente, amar profundamente e se envolver com o mundo de forma autêntica. O contentamento ensinado por Jesus é encontrar paz e satisfação no presente, independentemente das circunstâncias. Em Filipenses 4, versículos 11 ao 13, Paulo fala sobre aprender a estar contente em qualquer situação, ecoando os ensinamentos de Jesus. O contentamento não é complacência, mas uma escolha consciente de apreciar o que temos, encontrar alegria no ordinário e confiar na provisão de Deus. Jesus viveu contente, encontrando alegria em sua missão, na companhia de seus discípulos e em seu relacionamento com o Pai. Ele não foi influenciado pela opinião pública ou pela busca por status. Seu contentamento veio de uma conexão profunda e inabalável com Deus e de um entendimento claro de seu propósito na terra. Abraçar a simplicidade e o contentamento, como Jesus fez, é um ato radical em nosso mundo consumista. É uma jornada em direção a uma vida mais significativa, guiada pela riqueza espiritual em vez da riqueza material. Vamos levar essa lição ao coração e viver uma vida cheia de verdadeira alegria e paz. 5. Deixar de lado as preocupações terrenas para o foco celestial. No Sermão da Montanha, Jesus aborda a tendência humana de ser consumido por ansiedades mundanas. Mateus 6, versículos 25 ao 34, fala diretamente sobre nossa preocupação com necessidades materiais, como comida, roupas e o futuro. Jesus nos pede para observar os lírios do campo e as aves do céu, que não trabalham nem tecem, mas são cuidadas pelo nosso Pai Celestial. Este trecho não é um convite à passividade, mas a um tipo diferente de engajamento com a vida. Preocupar-se com assuntos terrenos pode ser como caminhar em um nevoeiro, onde nossa visão fica turva e nossos corações estão sobrecarregados. Jesus nos ensina que ao focarmos em Deus e em sua justiça, esse nevoeiro se dissipa, revelando um caminho marcado pela fé e clareza. Abraçar um foco celestial significa realinhar nossas prioridades e valores. É buscar riqueza espiritual, em vez de acumulação material. Jesus exemplifica isso quando prioriza o ensino, a cura e o crescimento espiritual, em vez de sucesso mundano ou fama. Ele nos encoraja a buscar primeiro o reino de Deus, garantindo que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Isso não significa negligenciar nossos deveres ou responsabilidades, mas abordá-los com uma nova perspectiva, onde nossas ações são fundamentadas na fé e no propósito, não no medo ou na ansiedade. É confiar no plano de Deus, acreditando que nossas necessidades serão atendidas enquanto caminhamos de acordo com sua vontade. Deixar de lado as preocupações terrenas para focar nas realidades celestiais é uma jornada transformadora. É um chamado para confiar, buscar e viver de acordo com um propósito superior. Ao abraçarmos esse ensinamento, encontramos uma vida enriquecida com paz, propósito e um profundo senso de providência divina. 6. Deus é seu Pai. A última etapa desta jornada espiritual nos leva ao cerne de nosso relacionamento com Deus, o chamado íntimo e pessoal de chamá-lo de Pai. Em Romanos 8, versículo 15, somos encorajados a usar esse termo de proximidade e afeto, que transcende a formalidade religiosa e nos convida a um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus. Vamos começar entendendo a importância do termo Pai em um contexto histórico. Abba é uma expressão aramaica que denota proximidade e afeto familiar, semelhante a papai ou pai.
Ao nos encorajar a chamar Deus de Abba Pai, somos convidados a um relacionamento de confiança, amor e intimidade. Esta conexão não é apenas teológica, mas profundamente emocional e pessoal, transformando nossa maneira de ver e interagir com Deus. Como esse relacionamento íntimo impacta nossa vida diante de tentações e medos? Quando chamamos Deus de Abba Pai, reconhecemos nossa dependência dele, nossa confiança em seu amor e cuidado. Isso nos dá força para enfrentar tentações e medos, sabendo que não estamos sozinhos em nossa jornada como filhos de Deus. Cada desafio, cada medo se torna uma oportunidade para fortalecer nossa fé e nosso relacionamento com o Pai. Isso nos leva à história de Jesus em Mateus 26, versículos 36 ao 44, onde ele ora intensamente no jardim do Getsemane. Mesmo sem receber uma resposta imediata, Jesus continua confiando no Pai, demonstrando confiança e dependência inabaláveis. Da mesma forma, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as respostas parecem distantes ou incertas. Essa confiança nos assegura que, independentemente das circunstâncias, somos amados, valorizados e nunca abandonados. Quando realmente nos vemos e sentimos como filhos de Deus, nossa preocupação com as opiniões e julgamentos dos outros diminui. Nosso foco se volta para o que Deus pensa e sente sobre nós. Isso é uma mudança radical de perspectiva, nos libertando das correntes da aprovação humana e nos alinhando a um propósito maior. Por fim, somos desafiados a refletir sobre nosso próprio relacionamento com Deus. Como chamamos Deus em nossas orações? Como esse relacionamento influencia nossa autoimagem e ações diárias? Ao fazer de Abba Pai uma prática regular em nossa vida de oração, abrimos as portas para uma experiência mais profunda e autêntica como filhos de Deus. Nessa jornada, descobrimos que ao nos voltarmos para o Pai, encontramos não apenas respostas para nossas orações, mas também a paz, a força e a coragem para viver como verdadeiros filhos de Deus, livres de preocupações mundanas e focados em um propósito celestial. Nesta jornada espiritual, mergulhamos em um caminho de transformação baseado nos ensinamentos bíblicos e na vida de Jesus. Descobrimos como cultivar uma atitude de desapego saudável em relação às preocupações mundanas, encontrando paz interior e propósito. Ao nos inspirarmos no exemplo de Jesus, aprendemos a confiar em Deus e a viver com autenticidade, seguindo um caminho guiado pela fé e pela busca de um propósito maior. Ao trilharmos este caminho, somos desafiados a deixar de lado as preocupações excessivas e o desejo de aprovação dos outros. Em vez disso, somos convidados a confiar em Deus, a viver com integridade e a cultivar um coração compassivo, seguindo os passos de Jesus. Que possamos encontrar verdadeira liberdade ao nos desprendermos das expectativas externas e nos concentrarmos no que realmente importa: amar e servir ao próximo. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada espiritual inspirada nos ensinamentos de Jesus. Que essas reflexões possam continuar a inspirar e guiar seus passos. Até o nosso próximo vídeo, que juntos possamos continuar explorando maneiras de viver com autenticidade, propósito e amor. Que a paz e a bênção estejam com vocês.